Olá, sou Lu Azevedo, host do podcast Empreendedoras no Ar. E antes de você começar a assistir esse episódio, clica, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque você vai aprender muitas coisas e eu tenho certeza que o seu negócio será um sucesso. Sejam bem-vindos ao Empreendedoras no Ar, esse podcast sobre empreendedorismo feminino. Eu sou a Lá analista, Lá Gignon, o que você gostar aí. O que importa mesmo é você prestar atenção nesse conteúdo de valor que nós vamos gerar hoje. Gostou do título? Você está ouvindo é porque gostou. Então já curte aí, comenta, compartilha, manda para os inimigos, mas manda para alguém, né? Bom, hoje eu estou aqui com Adilson. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito boa tarde a todos vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou aqui disposto a colaborar com esse bate-papo. Torcer que seja agregador e que a gente possa aprender um com o outro aqui. Bora falar um pouquinho de marketing de conteúdo, né? Falar um pouquinho de mídias, onde que eu faço essa divulgação, o que é marketing, né? Mas antes disso, Adilson, explica aí, para quem está te conhecendo pela primeira vez, né? Quem é você, o que você faz, conta um pouquinho da sua história, da sua empresa. Bom, vou tentar ser sintético. Eu sou de Salvador, sou baiano, era jogador de futebol, divisão de base do Bahia, Esporte Clube Bahia. Joguei dos 9 aos 16 anos no Bahia. Depois fui para o Rio aos 17, tentei futebol lá, joguei em alguns clubes, mas não me profissionalizei, né? E não tive sucesso na área de futebol. Me envolvi com música, eu toco violão e canto já há muitos anos, comecei a tocar em barzinhos e tal. E trabalhar em várias áreas. E a principal, a que eu mais me identifiquei, além da música, que é uma paixão de anos, acho que desde criancinha, foi trabalhar com vendas. Então, comecei a trabalhar com vendas no Rio de Janeiro há muitos anos. E de lá até cá, só faço isso. Sim. Trabalho com vendas. Conheci a minha esposa, que é jornalista, Kelly Monteiro, que é daqui de Itajubá, mas ela morava em São Paulo. No carnaval de 2006, no Rio de Janeiro, a gente se encontrou, coisa de carnaval. Aí, quem falou que amor de carnaval não dura? Principalmente para a gente que é soteropolitana, acredita nesse amor de carnaval aí. Vem aí, hein? Um conterrâneo aqui, coisa rara. E aí deu certo, o que era para ser apenas namorou até quarta-feira de cinza, já está aí há 18, 17, 18 anos, nem sei mais, 18. Não fala isso não, hein? 18 já anos. 18 anos, certeza. Tem que acertar. E nessa história de vir para Itajubá, passear e tal, ela trabalhava numa empresa, numa agência de comunicação em São Paulo. E aí, quando ela chegou em Itajubá, quando eu cheguei aqui em Itajubá, a gente decidiu vir embora, porque ela é filha única. E aí a dúvida era fazer o que em Itajubá? Chegando em Itajubá, existia uma revista aqui na cidade já, com o mesmo formato do que é o Guia da Mantiqueira, que a gente vai falar já o que é o Guia da Mantiqueira também. Ela mandou o currículo para ver se conseguia emprego nessa revista, porque onde ela trabalhava em São Paulo, produziam vários guias. Guias da Lapa, Guia Perdizes, Guia daqui Pompeia. Então ela já tinha expertise. Já tinha expertise e gostava do que fazia. Sim. Né? E aí não deu certo o emprego dela, continuei em São Paulo. Aliás, só para voltar, saí do Rio de Janeiro, ela morava em São Paulo, casamos e eu fui morar em São Paulo. Sim. E aí, quando a gente decidiu vir embora, que agora retomando, a gente optou por montar a revista Guia da Mantiqueira. Na verdade, começou ela, que é jornalista, com outro jornalista chamado Alexander Carvalho. O Alexander conseguiu um emprego na prefeitura, e ela ficou sozinha e disse, olha, me dá uma força aqui e tal. Você é cara de pau, você gosta de trabalhar com vendas. Você vai achar os patrocinadores aí, que é assim que sobrevive qualquer revista. E aí montamos a revista Guia da Mantiqueira em 2013. Em abril saiu a primeira edição. E a gente está aí há 11 anos fomentando cultura, o comércio, a gastronomia e o turismo da região. Muito bem. E aí, Adilson, eu acho bacana a gente comentar aqui com o público que há uma confusão entre o que é divulgação, né, o que é ali o marketing e o que é vendas. E já que você também trabalhou na área de vendas, acho que a gente podia dividir os blocos aqui nesses dois momentos, né?
Primeiro, eu tenho uma pergunta que não tem nada a ver com isso. Fica à vontade. Por que você falou assim, não, vou sair do futebol e vou aqui pro vendas, uma coisa mais autônoma, ou você já foi para tipo um CLT? Como que foi isso? Na verdade, me saíram do futebol, né? Tipo assim, não tem como. Eu não era tão bom quanto eu pensava, ou quanto as pessoas. Assim, para aquele ambiente que você estava anteriormente, talvez fosse. o futebol, só fazer um parêntese bem rápido, tudo na vida, tudo na minha concepção, é muita transpiração, muita e sorte. Tem que ter sorte. E a sorte acompanha a quem trabalha muito, quem é competente no que faz. Eu era bom tecnicamente, mas eu era não disciplinado na parte física. Você não era um Cristiano Ronaldo. Eu não fui profissional quando garoto, sabe? Sim. Não tive apoio, não tive várias orientação. questões, sim. E aí a sorte tem um momento que ela estava comigo. Por exemplo, eu fui campeão baiano em cima de um clube que me dispensou, com gol meu. Aí o clube me chamou de volta. Isso é sorte, mas porque eu estava trabalhando muito. Sim. Quando eu achei que sabe quando mal você saiu da fralda, já começa a achar que era o bonzão? Sim. A sorte vai se distanciando. Mas esse garoto está muito Mas metido. você já era comunicador. Já. E aí, como saíram comigo do futebol, eu não era tão bom quanto eu pensava, nem quantas pessoas me vendiam. Não deu certo aí no futebol. Eu comecei com música. Comecei a tocar em barzinho. E no barzinho eu não fazia somente música, eu acabava me comunicando com as pessoas. E ali eu aprendi o verdadeiro significado de vendas, sabe? Né? O que é vendas para você? Para mim, é você atender a necessidade. Hoje a gente fala muito da palavra dor. Né? A gente entra na faculdade, o que a gente mais ouve é qual a sua dor, né? Mas eu acho que é necessidade. Quando a gente descobre o que é necessidade do outro... É resolver o problema da outra pessoa. Você vai lá e diz, opa, eu consigo fazer isso. E na música tinha isso. Eu olhava num determinado casal discutindo. Eu digo, opa, eu estou tocando rock. Eu vou fazer uma música para aquele casal. E aí eu mirava no casal, chamava a atenção deles e tocava a música romântica. Eu vendia a ideia de que eles precisavam ficar bem, porque eles queriam, estavam necessitando disso. Sim. Então, ali eu comecei a perceber, então, um pilar bom. que é bom que você trouxe aí de vendas é você ler o cliente. Sim. Antes de tudo. Antes de tudo. Fazer um rapport, prestar atenção. Porque as pessoas, às vezes, elas querem ser tiradores de pedidos. Eu acho que essa é a questão de que muita gente começou a empreender, vai ter muita raiva de escutar isso do outro lado. Eu imagino. Mas eu acho importante deixar claro que, assim, a época do tirador de pedidos acabou já tem muito tempo, mas agora no pós-pandemia acabou muito. Porque nós temos, assim, muita oferta e pouca demanda, né? Se a gente for comparar. E aí, se eu quero só ficar aqui... eu postei aqui sobre a caneca e fico parado, esperando uma venda passiva, né? Alguém vai gostar e vai me procurar. Eu perco o controle do meu faturamento, eu também não tenho, né, receita previsível e, para piorar, talvez não venha essa pessoa. Fatalmente. Provavelmente não virá. Só se a dor dela, repetindo, entre aspas, for muito grande e ela se encontrar com esse remédio e dizer assim, opa, vou lá. Mas, normalmente, Larissa e ouvintes aí, telespectadores, espectadores, enfim, eu sempre acho que o vendedor... eu palestrava, no Rio de Janeiro, eu consegui ter bastante sucesso com vendas. E aí, de vendedor, virei supervisor, gerente, coordenador, e depois eu virei o cara que treinava as equipes para a empresa que eu trabalhava, que era uma subsidiária do Serasa, no Rio de Janeiro. Nos treinamentos eu usava muito vídeo motivacional. Eu amo isso. Amo. E uma das coisas que eu sempre falava, pessoal, eu escrevia lá numa lousa, vendedor. A palavra vendedor, se você pegar o radical ali, ele vende dor. Sim. E aí você transformar aquela dor, né, que a pessoa tem em solução, é para poucos. Sim. Poucas pessoas têm... Poucos vendedores são vencedores, trocar a letra D pelo C lá no final, né? De identificar a necessidade, a dor da pessoa, oferecer realmente a solução e continuar o processo de vendas que nunca acaba,
Sim. Porque quando você fecha o contratinho ali, essa pessoa conhece mais 10, 20, 30, 40 pessoas. Exato. Esse trabalho de Sim. não tirar apenas o pedido, fazer o pós-venda, Exato. de voltar no cliente sempre para dizer, olha, estou aqui, está precisando de alguma coisa. A nutrição, né? Isso desse faz uma relacionamento. diferença que você não faz ideia. Faz muita diferença e, na verdade, é pilar, né? Porque, assim, pensando nas etapas do processo de venda, eu vejo que você faz muito bem esse rapport, a demonstração. E o que hoje a gente chama de pós-venda, e não é só aquele pós-venda, as pessoas acham que, tipo, o pós-venda acaba em 15 dias, um mês, para saber se a pessoa se adequou ao uso do produto. Uhum. Mas eu falo que venda é um casamento, então você não pode ter pressa de fazer o pedido de casamento no dia 1. Falei, cadê o namoro? Né? Então, para facilitar, não sei se você concorda com esse processo, mas eu falo que vendas é um grande... Cheguei na balada ali, eu tô vendo aquela pessoa... O povo fala balada e não fala mais não, né? Deve falar outra coisa agora. Vai na discoteca... Aí tá pior, vai na volta pra balada. Né? Tá lá, olhou, gostou? Eu falo, raras vezes, e dizem que apenas 3% está no pronto para comprar. Então, só 3% ali aceitaria um pedido de casamento imediato. 97% vai te dar não. Sim. Né? E aí, essa nutrição que a gente tem que fazer depois, usando canais, né? Como CRM bonitinhos, como do RD Station, ou uma cadernetinha do nosso vô, né? Que ligava, que depois ia voltando naquelas pessoas. É isso, quem não é visto não é considerado, né, Adilson? É verdade. Você falou aí de balada, eu sempre, quando solteiro, até vou falar do carnaval, a minha esposa é muito bonita. E no carnaval eu estava solteiro, eu disse, poxa, eu vou sair atirando para todo lado. Carnaval, deu, se der, deu, né? Sim. E aí é um processo de venda realmente muito forte ali. Sim. Mas eu tinha uma técnica que era mirar na melhor. Uhum. Então, quando eu vou vender algo, eu não escolho quem é o cliente, né? Mas, óbvio, eu fico pensando no que aquele cliente pode agregar para minha empresa. Sim. Então, assim, é um processo Naquela também cartela, né? Quem que eu quero na minha cartela? Exatamente. As pessoas são desesperadas às vezes. Tem que ter estratégia, né? E paciência, é um jogo de xadrez. Eu olhei nela e disse a ela que eu vou. Se eu tomar um não, eu vou diminuindo. Né? E aí eu... Não, já tem. Já fui, a estratégia deu certo e a gente está junto até hoje. No processo de venda, eu entendo que venda é emoção. Sim. É óbvio que para você receber um sim pro casamento, pro assinar o contrato, é um processo longo. Sim. Mas quando você na conversa identifica que o corpo dá sinais, a linguagem corporal dá sinal, a necessidade do cliente é um sinal. Você deixando o cliente falar, ele ouve um pouco sobre a tua empresa, ouve pouco de você e fala bastante dele. Aí você diz, opa, ele está precisando. Deixa ele trazer curiosidades. Então, quando a emoção está aflorada, frase que eu uso para a minha vida, na área comercial, venda que dorme não acorda mais. Se eu for lá, Larissa, oferecer para você fazer publicidade, para você divulgar a tua marca, na revista Guia da Mantiqueira, ou nos outdoors que a gente tem na cidade e na região, ou para a gente prestar serviço de gestão de mídia social para você, estratégica, e você diz assim, tá bom, eu vou pensar. A chance de você me retornar é bem menor do que se eu conseguir trazer você para a emoção e dizer, olha, você precisa disso. Sim. Né? Tem que ter um script, né? Faz sentido o que eu estou falando? Faz. O preço não está... Normalmente as pessoas esbarram nisso. E aí a gente tem que começar a esmiuçar o que é valor também para o consumidor, para ele entender. Né, e você só sabe isso se você tiver feito as perguntas certas. Exatamente. E ter deixado ele falar. Senão você pede o negócio. Exato. Eu falo que talvez o grande erro, olha se faz sentido, as pessoas começam a empreender por qualquer motivo. Às vezes por necessidade ou porque falar, não quero mais ficar no CLT, eu gosto muito. Ontem mesmo uma amiga minha me falou assim, eu gosto muito de papelaria, eu amo papelaria, eu vou empreender no ramo da papelaria. O que você acha? Eu falei, depende de muita coisa. Adoro papelaria também, mas isso aí, vamos entender melhor, né? Não é só assim, como que você vai vender isso? Tô pensando em fazer um Instagram. Eu falei, então não vai ter loja física? Para quem que você vai vender? Para qualquer pessoa que quiser comprar. Eu já comecei a achar perigoso. Aí depois, como que você vai abordar o cliente? Como que vai ser o seu processo de venda?
Não sei, eu vou fazer o Instagram. Aí a preocupação, às vezes, as pessoas vão para esse lado de se preocupar com tudo, mas elas não estabelecem um processo de aquisição de clientes e também como que vai ser o roteiro de apresentação daquele produto. Aí a pessoa pergunta assim, quanto que é? Valor, né? As pessoas só colocam assim, valor, interrogação. Ou QTO. E aí, nessa hora que quem não estudou vendas já perde um cliente que ela custou muito a trazer como um lead ali para aquela página. Ou na vida real, né? Às vezes a pessoa vai lá na feira, quanto que é essa revista? R$12. Aí até às vezes ela pode ser que compre. Mas não pegou um nome, não pegou um dado, não estabeleceu relacionamento, ficou na balada, lá no carnaval, nunca mais te vi. Não é, e isso é ouro em pó que ela perde, né? Não sei. O que para você nas vendas não pode faltar desde o início, assim, quando você palestrava, o que você costumava falar sempre, assim? Vou abrir para essa minha amiga da papelaria, o que você diria para ela? Estude antes o mercado, né? Identifique quem é o seu consumidor, criar o que a gente chama de persona, né? Sim. Depois de você ter esse planejamento do que é o mercado, concorrente, saber quem são os concorrentes. Eu não ligo para o meu concorrente, é um grande erro, tem que ligar sim, tem que ficar antenado no que ele está fazendo, o que eu posso fazer para melhorar. Ele não é seu rival, mas ele é uma pessoa que traz marcadores importantes. Sim. Nossa, o sarrafo aumenta ou diminui, é a concorrência que faz isso. Exato. Né? Então, esse estudo, planejamento, entender que tudo na vida tem um ciclo, né? Sim. Inclusive, assim, a gente sabe que existe um ciclo de vida de produto ou serviço. O grande desafio é manter linear aí o período de maturidade dele. Quanto mais tempo você tiver na maturidade, mais você tem receita, vai inovando e vai continuando. Perfeito. É o que a gente tem feito para o Guia Tá Vivo até hoje, material impresso numa era digital. Perfeito. Né? Sim. Então, a gente vai se reinventando e só voltando e respondendo a tua pergunta, o que eu falaria para a moça da papelaria é estude o mercado antes, não é só porque você gosta. A gente faz muita coisa que não gosta na vida, muita coisa. Mas, às vezes, fazer somente o que gosta só te dá prazer. Exato. E não te dá retorno. E empresa que não lucra não tem como sobreviver. Não sobrevive. Por isso que a taxa de mortalidade é tão alta. É alta. 84% no primeiro ano das microempresas estão morrendo. A pessoa sai de uma empresa, recebe uma indenização e diz assim, eu vou empreender. Porque ela não quer ficar parada, porque ela acha que chegou numa idade e não vai conseguir recolocação no mercado, ou porque ela não aguenta mais o patrão. Sim. Elas não, eu vou empreender, eu vou ser dono do meu próprio negócio. Começar meu negocinho. E aí vai. E assim, vai com essa mentalidade de que vai dar fácil, tudo certo. Vai dar certo. Sim. E como diz a minha esposa, o mundo não é igual o da Alice no País das Maravilhas, né? Ou como ela fala, Poliana. É Poliana que ela fala. Sim. Você vive no mundo de Poliana. Eu sou muito Poliana, eu acho que isso é do comunicador, porque a gente é muito otimista. Eu falo, cara, eu sou. Mas a gente sempre atrai perfil oposto, graças a Deus, você tem o equilíbrio. Meu marido também. Eu sou a Poliana do casamento. Eu sou a Poliana. Impressionante. Mas assim, ela também consegue me colocar no chão para enxergar um monte de coisa. Realmente. Então, essa coisa de você ter a percepção de que vai dar certo somente na intenção, não é o suficiente. Não. Tem que ter estudo, tem que ter alicerce, né? Com certeza. E eu acho uma coisa interessante que você falou sobre essa preocupação quando a pessoa vai começar algo. É lógico que é importante o propósito, é importante você trabalhar com o que você gosta, já que você vai ficar muito tempo fazendo aquilo, se dedicando. Mas eu preciso pensar assim, existe um problema realmente? Tem uma falta disso no mercado? Eu vou resolver o problema de quem? Porque os estudiosos da área de vendas, eles falam muito assim, ao invés de você falar, eu vou criar algo e vou convencer as pessoas que elas precisam disso, eu tenho que pensar assim, o problema de quem que eu vou resolver? Focar muito mais na demanda, né, de quem que está com problema e você vir com solução. E a gente tem mania de fazer o caminho inverso. Eu mudei para uma cidade que chama Itapajipe, em 2009. Cheguei lá, não tinha escola de idiomas. Na época eu era advogada. Eu falei, aqui tem um problema.
E eu vou ser a solução, já que eu sou formada em inglês e espanhol. Falei, eu vou abrir uma escola de idiomas e vou deixar a advocacia, porque vai ser um oceano azul. E foi. Aí nadamos de braçada, não é porque a gente era extraordinário e estava inventando a roda. É porque existia as pessoas viajavam para Frutal para poder fazer inglês. Na época não tinha esse de digital igual é hoje. Talvez se fosse hoje, eu teria problema. Se a pandemia tivesse... Não, se a pandemia tivesse acontecido em 2010, 2011, tinha me quebrado, talvez. Porque todo mundo foi para o digital, ia ter um monte de demanda e gente cobrando valor diferente no digital, e talvez para algumas pessoas que, nossa, então vou fazer tal escola, tal, vou poder escolher. Mas é o que você falou da sorte, né? A sorte acompanhou. Acompanha quem trabalha. Exato, e aí a gente conseguiu ali crescer, ter 3 unidades, foi muito bom, né? Mas tinha demanda onde a gente foi, tinha demanda. E hoje, se eu vou abrir qualquer coisa, eu tenho que olhar para isso, porque senão só o vendas... Se você tiver um processo de vendas extraordinário, você acha que mesmo com uma concorrência alta, você consegue virar o jogo? Sim. Eu nem pensei... Então, eu posso abrir a papelaria. Se eu tiver um super processo legal diferenciado, eu vou ganhar o jogo. Não tem erro. Não tem erro. Na minha página do Instagram de música, que eu tenho o Instagram da Rumo Comunicação, fala só de outdoor. Aí existe uma só do Guia da Mantiqueira e uma do músico. A do músico tem uma frasezinha lá que é assim... Qual que é o arroba? Arroba Adilson Ducá, que é o... Ducá com K. K, D-U-K-A. Tá. Assim, seja resiliente, tenha fé em Deus, que não tem como dar errado. Aí embaixo tem assim, observação, trabalhe. Sim, senão vai dar. É orar e vigiar. É orar e vigiar. Sem o vigiar não dá. Não adianta, né? A fé sem ação é morta, né? Exato. Então, assim, verdade. Eu costumo dizer que se a gente trabalhar muito, Sim. transpirar muito, a sorte acompanha. Mas só trabalhar, aí vem uma frase de uma chefe, vou usar essa palavra, uma gestora que eu tive, numa advocacia que eu trabalhei em São Paulo. Quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E é verdade. Se você fica só no operacional... Aí tem a questão da estratégia, do estudo, né? Sim. Então, assim, se você tem um processo extraordinário, você vai ter sucesso. Vai. Não tem como dar errado. Está trabalhando. Tem processo. Tem gestão. O mercado está aí, né? Porque, assim, eu tenho condição de vender uma outra caneca agora, por exemplo. Estou vendo você aí com uma caneca. É verdade. Só preciso mostrar a caneca extraordinária. Exato. Diferente. Ou no modo de atender, ou no modo de servir, ou você criar... uma espécie de iFood, por exemplo, né? Não inventaram a roda. Já existia pedido de... Você conseguia pedir por telefone, você conseguia pedir pelo digital, mas eles facilitaram tanto o processo que hoje eu tenho gente que fala assim, Lari, eu prefiro comprar no iFood do que da empreendedora direto. Porque eu processo com ela e me pergunta isso, aí devolve aquilo, e não sei o quê. No iFood eu vou lá... E já está tudo... O processo é um facilitador. E eu sei que ela perde um pouquinho quando ela vende por lá, mas mesmo assim, eu vou comprar por lá, porque aqui às vezes não vai, né? E fica muito engessado, eu tenho pressa. As pessoas são assim. E eu concordo com você, eu achei super bacana essa ideia do trabalho e orar e vigiar. E na sua formação aí como vendedor, você estudou algo específico de vendas ou foi muito mais no intuitivo? Você acredita que venda também é técnica? É técnica também, obviamente. Apesar de eu discordar de um monte de técnicas. Sim. Tem, assim, como eu te falei, eu amo palestra. E aí, por gostar muito de palestra, eu comecei a me identificar com um monte de palestrante, né? Um dos que eu gosto muito é o Godry, sabe? É um cara assim que eu tenho Gonçalo Borges, que é um deficiente, né? Uma pessoa que nasceu com os braços para trás, fisicamente ele tem essa deficiência. E aí eu usava sempre os vídeos dele como motivação. Então, assim, tecnicamente, a gente aprende um monte de coisa. Mas eu costumo dizer que venda, repito, é emoção. Sim. Então, o jogador de futebol, que é muito bom tecnicamente, taticamente ele é muito bom, mas na hora do aperto, na hora que ele está ali 1 a 1, para ele resolver um problema, se ele não tiver a habilidade, ele não fica o recurso extraordinário. Extra, ele não quer bater o pênalti. Aí ele foge. Né? Lá, Igual né? o nosso colega que não quis bater o pênalti naquela Copa. Pois é.
Eu tenho vídeos aí de um monte de especialista que olha, quando você chegar no local, elogie o lugar, aperte a mão olhando no olho, tem um monte de coisa. Sim. Na minha cabeça está assim, quando eu entro e me apresento, bom dia, Larissa, tudo bem? Meu nome é Adilson Santos, que é o comercial, o do Caio é o músico, tá? Meu nome é Adilson Santos, sou do comercial da revista Guia da Mantiqueira, eu vim aqui para te vender. Eu uso essa palavra. Você faz uma quebra também. E a pessoa já diz assim, pô, esse cara vem arrancar meu dinheiro. Então, se eu ficar lá, quando ele, na cabeça da outra pessoa, tá, ele vem arrancar meu dinheiro. Eu estou dizendo que vou vender, ainda não disse o quê. E quando eu começo a apresentar soluções, a pessoa diz assim, opa, não vai arrancar meu dinheiro, ele vai me sugerir um investimento. Aí já vai quebrando, porque as argumentações vão também se ramificando. Agora, se... olha que quadro lindo, que não sei o que, a pessoa fala logo, você está vendo. Eu gosto dessa sua técnica e eu falo que é uma técnica da autorização, né? Você pedir autorização para oferecer algo dessa maneira, porque assim, não é uma autorização no sentido da você palavra. Me permite, né? Não assim, mas é um jeito de você pedir autorização quando você já deixou claro o que você foi fazer ali e a pessoa continua que você concordou. Exato. Né? Às vezes eu falo, você, até nos atendimentos, né? Quando você vai entrar em algo muito profundo, eu gosto de pedir essa autorização, mas eu falo que é vender uma ideia também, é a mesma coisa, né? Só para você ter ideia, desculpe lhe interromper, imagina. Na pandemia eu pensei que fecharíamos as portas. E aí você usou a palavra aí que a gente aprende na faculdade, né? Aliás, o termo Oceano Azul, não tinha mais revista na cidade. Quando o Guia da Mantiqueira foi montado, ele tinha, talvez, não vou dar nomes aqui, apesar de já terem fechado, mas só para não ser deselegante. Né? Mas assim, fecharam. Umas 10 empresas, 10 revistas. E aí a gente está vivo. Chegou na pandemia, disse, já era, não tem como manter. Tudo digital. Mas aí eu percebi que as pessoas estavam fadadas de pegar só desgraça, não morreu não sei quantos, fulano morreu. Também. E aí a gente percebe que hoje a rede social, as mídias sociais, você vê, mas não enxerga, sabe? Não tem profundidade no que você está vendo ali, porque virou automático você passar o dedo. Não tem um negócio, você só vai parar naquilo que te chama a atenção. Por exemplo, eu gosto da risada. Eu só paro em coisa de piada. Tá vendendo isso, vendendo aquilo, é muito raro. Tem palestra, opa. Aí até o algoritmo já entende isso, já fica mandando. Só mostra isso. Aqui não. Que você senta no consultório, você está vendo a Karina Caetano. Quem é essa moça? Opa. Primeira pergunta é isso. Quem não conhece, quem é a Karina? Já vai querer abrir. Abriu, já vê a propaganda de uma empresa. Talvez nem ligue. Viu de outra. Opa, chegou na Karina e começa a ler. Aí existe ali uma espécie de tripla atenção, talvez a quarta até, né? Tem o tato de você estar pegando. Tem gente, como minha esposa, que não pega nenhum livro sem cheirar antes. Então, ela vai numa livraria, ela pega, ela cheira. Eu sou sinestésica, então eu falo, é muito difícil vender para mim, porque eu preciso muito dessa experiência completa. Então, eu nunca sou compradora de Shopee, de nada. Ou a não ser que seja algo que eu já comprei em algum lugar antes. Então, um iPhone. Já vai? Eu posso comprar online. Eu já sei como que ele é e tal, né? Não é uma coisa, mas assim, uma roupa, um brinco, não me pega. O que eu fazia na pandemia? Né? Porque eu tenho que pegar na minha mão. Eu ia nas pessoas com esse argumento, nas empresas. Olha, não vim aqui nem para te vender dessa vez. Normalmente, perdão, uma cidade é pequena e graças a Deus eu sou muito conhecido, então as pessoas já sabem que eu sou da revista Guia da Mantiqueira. Quando eu entro, já sabe, esse cara está vindo aqui para tentar oferecer alguma coisa para publicidade, para eu anunciar. Eu já dizia, não, isso aqui é para você fugir aí de tanta desgraça, só ler o Guia da Mantiqueira. Eu ia e só falava isso e virava as costas, Larissa. E aí a pessoa realmente começava a ter alternativa. Sim. Poxa, hoje eu não vou olhar o celular não, que eu sei que vai dizer assim, morreu não sei quanto de Covid. Então, a gente começou a... E aí foi uma estratégia de sobrevivência. A minha esposa teve uma outra que foi, vamos fazer um videozinho, borrifar
com álcool 70, que era o que era recomendado. O plastiquinho. Plástico, que a gente colocou plástico na revista, né? A gente entregava com luva nas empresas, para as pessoas. Então, isso começou a chamar muita atenção, e graças a Deus... Porque se você pensar, por mais que parecesse que ia morrer, ao mesmo tempo, era a época que todos os negócios estavam desesperados para ter notoriedade. Sim. Nem todo mundo estava pronto para o digital. Exatamente. Então, não tinha como morrer. Agora... Eu achei interessante também a estratégia de semeadura, que eu acho que tem época de semear. Sim. Esse virar as costas é um semear. Era. Porque eu sabia que a pessoa estava sentindo dor, mas não de necessidade apenas de vender. Mas era de saber que está morrendo. No início era gente lá de fora, de outro país. Sim, era tipo, Depois, não, você não vai pegar, não. Será? Depois de outro estado. Depois começou, poxa, está aqui em Minas. Opa, está em Itajubá. Surtou de Daqui fazer a pouco barricada, começou a né? dizer, opa, meu vizinho faleceu. Eu tive amigos músicos que morreram, né, infelizmente. Sim. E aí você começa a dizer, caramba, o negócio é sério. Então, se eu chego lá, a pessoa já está sentindo dor, eu sei que ainda que nenhum parente tenha morrido, mas algum conhecido, ou conhecido de algum conhecido, eu digo, poxa, eu não vou levar mais problema para a pessoa, vou dar a alternativa dela sair do digital um pouquinho. E aí, essa conexão foi criada, as pessoas começaram a procurar. E aí, empresas grandes que nunca quiseram saber, não é que não quiseram saber do guia, é porque achavam que não havia necessidade na ocasião, começaram a procurar a gente, fechar parcerias longas, 1 ano, 2 anos. Tem empresa que está com a gente aí desde 2013. E é legal você falar que, às vezes, a pessoa que está aí do outro lado está enfrentando alguma fase desafiadora. Eu falo, Deus testa muita gente para ver se você realmente quer aquilo, né? Deus está me testando pra caramba, mas tá bom. Mas assim Tem algum lugar para eu olhar e dar um close? Deus, alivia a barra. Deus, olha assim, olha, meu anjo, né? Aqui no nosso podcast, a gente tem 2 apoiadores que também passaram pela mesma questão da pandemia, de ter esse momento de, será que agora acabou tudo? Porque era o Vila Restaurante Buffet. Parceiraça. E a Elis e o Jander se viram numa situação de, e agora? As pessoas não podem sair, os meus funcionários, como que vai ser tudo, né? Então, mas o que foi muito bom e que, na verdade, a pandemia foi... Eu a conheci, por exemplo, na pandemia. As entregas das marmitas fixas. Então, teve mais receita previsível ainda. Aumentou o volume porque estava todo mundo comendo dentro de casa. Então, eu falo que ia ser problema. Conseguiram pivotar e fazer um grande delivery e mudar todo esse jogo. Ô, Larissa, desculpa interromper. Antes até de você falar do segundo patrocinador. Quando eu falo assim da Elisângela e do Jander, da família, né? Que trabalha lá. Assim, eu fico um pouco emocionado porque eu conheço a história deles lá atrás, quando era perto do Colégio 19 de Março. Sim, sabe? Sim. Pequenininho. E eu conheço... Mal cabia os dois, né? A gente já conversou bastante dos perrengues que eles já passaram. Sim. E aí, volto à frase. Tenha fé em Deus, trabalhe... É justo que sabe? muito custe o que muito vale. Não tem como dar errado. Né? A palavra resiliência... eu acho que cabe, assim, como uma luva para eles. Verdade. Sabe? E aí você começa a perceber... Eles teve que estava no último episódio. Você começa a perceber que as pessoas começam a ter um pouquinho de maturidade empresarial, começam a ter maturidade pessoal e dizer assim, peraí, eu sobrevivi, eu acho que agora dá para eu dar uma melhoradinha. Sim. Dá para eu arriscar nisso. Exato. Eu consigo fazer. E aí eles estão hoje num patamar... de evolução. Muitas empresas lutam por anos. E, assim, tem muita gente, já veio gente falar para mim, olha, o Vila como tá, porque ali nada dá certo. Eu disse, meu amigo, ali vai dar certo. E deu. Né? Ali dá. Quando ela foi para lá, ali todo mundo ficou falando, ai, mas mas será? Falei, não tem isso. Para quem tem fé, não tem esse negócio de lugar amaldiçoado, não tem nada disso. Vai dar tudo certo. É gestão. É gestão. Assim, não sei nada sobre quem estava lá antes, tá? Tô falando isso, quando eu mudei para cá, nem sei quem estava lá. E a Carol também tava passou... um amigo meu antes lá, Dom Costello, Cleiton, tinha um restaurante maravilhoso, maravilhoso. E, assim, foi
teve um período de sucesso, foi Sim, um negócio e aí tem que ver o que combina com a cidade, tudo, né? As demandas. E a demanda do Vila é totalmente diferente. É diário, né? Pega o pessoal da região ali, do Oceano. E a Carol... Lá do Bom do Cleito, que eu tocava lá toda sexta-feira. Elisa, uma vez ou outra. Então, vai ter que tocar no Bonju agora, lá no Marketplace, tô tentando falar com ela. O Adilson, a Conceito também é a mesma coisa. Ela, nossa, agora quem que vai vir aqui? Ela até falou na semana passada também, na pandemia, ela falou, vou fechar. Porque quem que vai gastar... E no final, passado o primeiro mês, todo mundo estava dentro de casa. Todo mundo querendo arrumar a casa, renovar tudo. E aí, a Conceito Interiores, a Carol é arquiteta, né? Uhum. O Maurício é o cara que se ele chegar aqui, ele... Gente, eu juro, ele vai lá em casa, ele olha... Tudo. A gente estava no Sebrae. Eu falei, não acredito, você tá... Levanta, Maurício. É cirúrgico. Arrumando... Ele vê tudo. Ele estava no chão do Sebrae arrumando o negócio. Eu falei, levanta, disfarça. Você não tem essa obsessão. Então, eles são muito, assim, detalhistas, né? Ele faz assim na minha mesa. Né? Eu falei, você nem fez essa mesa. Me deixa em paz. Né? Eu fico brincando com ele. A gente é muito amigo também. Que bom. E eles são muito dedicados, né? Então, fazer esses móveis planejados deles são legais. Porque eu tinha um escritório, quando você me conheceu, a gente se conheceu num escritório que eu tinha lá no BPS. Isso, perto da E aí eu levei aquela cozinha para casa nova, porque é tudo módulo e tal, e agora tá lá no Marketplace novo também, graças a isso. Então, tem gente que fica meio assim, será que vale a pena, que não vale? E a Carol e a Elis, elas patrocinam porque elas acreditam muito no marketing e de estar em vários lugares. Inclusive, a Carol comentou comigo que teve bastante resultado com o outdoor. Que legal. E aí, queria saber de você, agora a gente saindo um pouco de vendas, entrando na área de marketing, se para você é a mesma coisa, as pessoas confundem, porque às vezes como ele é um microempreendedor e tem que fazer tudo, ele confunde marketing com vendas. Eu fiz outdoor, tem que converter em tantas vendas. Fala um pouquinho para a galera se tem diferença e o que é para você. Bom, primeiro, é interessante deixar claro que academicamente, a gente tem um conceito de vendas, né? Que eu vou traduzir em processo de entender necessidade, você apresentar a solução. Perfeito. E quando você vai para o marketing, na minha concepção também, esmiuçando o conceito acadêmico, seria faça a sua marca ser lembrada sempre. E de que maneira a gente consegue isso? Aí existem os canais, né? As mídias. Hoje eu trabalho com impresso e também com digital. Então, se o Adilson Ducal, o músico, só aparece quando a Elis me chama para tocar no Vila, eu fiz um processo de venda ruim para ela. Ou porque o ambiente dela, a necessidade dela, não precisa de ter música constantemente quando tinha no anterior, que era o Dom Costello, que era um restaurante para receber as pessoas à noite, também. Era noturno e tal. Então, eu tocava lá direto e eu soube vender o meu produto. Eu vendi bem. Mas para o Cleiton me chamar, eu precisava fazer um marketing decente. Sim. E qual era o marketing? Era estar presente, ir lá consumir também, ser parceiro da pessoa. Eu tinha que aparecer, nem que seja para dar boa noite para o cara. Networking é importante demais. Então, assim... É um pilar negociável, né, para negócio. Não tem, na verdade, com você abrir mão de conhecer, de se conectar com o maior número de pessoas possíveis. Verdade. Eu costumo dizer que, se Deus me permitir, nas minhas orações, a coisa que eu mais quero na minha vida é impactar positivamente o maior número de pessoas possíveis. Perfeito. Com a minha história de vida, que se eu contar aqui é um livro assim, talvez maior que a Bíblia, sabe? De número de páginas. Tem muita coisa bacana na minha vida. As pessoas uma vez, depois eu volto aí para o marketing de vendas, uma vez me perguntaram o que seria fundo do poço, né? É doloroso, mas é um lugar maravilhoso. Fundo do poço talvez seja o lugar mais importante que o ser humano tenha que passar, que biblicamente a gente pode chamar de deserto, mas digamos assim, você estar no fundo do poço é o momento que você se comunica com Deus, é o momento que você consegue, com toda a dor do mundo, empático, né? Você diz assim, caramba, eu errei nisso.
eu posso melhorar nisso. E aí, nessa coisa de sair tateando os erros, você descobre a mola. Fundo do poço tem mola, Com sabe? certeza. E aí é importante você saber que existe solução para tudo. Existe. E voltando para o marketing aí, e até fazendo uma analogia, essa coisa de você estar iniciando, ser resiliente, suportar o processo, você fica fácil depois para você vender para as pessoas. Quando você consegue sair daquele processo de escassez, de falta de venda, de desânimo, que acontece com todo mundo, e de repente você diz assim, opa, eu consigo vender isso bem para as pessoas agora, porque Sim. eu já estou em outro nível. Agora, como é que eu faço isso ficar latente na cabeça das pessoas? E aí o marketing é importante. Na minha concepção, só respondendo aí, Né? para você construir sua marca, você falou do outdoor aí, imagina a Larissa, capa da revista do Guia da Mantiqueira na edição de janeiro, e sei lá, Adilson, acho que eu vou fazer um outdoor com você por 6 meses. Onde é que você tem outdoor? Tem em tal lugar. Aí você, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, está abrindo, está a revista. Aí você já tem a matéria. Lá dentro tem um anúncio, está com a cara da Larissa, com a marketplace lá, enfim. Passou na Avenida BPS, está lá o outdoor iluminado, bonitão lá. É viés de confirmação, né? Não tem como dar errado. Eu não preciso do produto agora. Mas quando você precisar, você vai lembrar. Caramba, eu acho que eu vi alguém que pode... Acho que isso é igual dieta e musculação. Né? Quanto antes eu começo, tem que ir no céu, no mar e no ar, né? Eu sempre falo isso dos projetos, quando alguém vem, né, falar comigo, ou meus mentorados, né, perguntando sobre isso, eu falo, não confunda marketing e vendas, porque venda é uma ação que você vai ter, é um processo que você tem que ter todo dia na sua empresa, e o marketing é um planejamento estratégico que você tem que fazer e ver, já começar no ano inteiro, saber quanto você vai gastar com aquilo, quantos por cento do seu faturamento, né? Porque quando vem franquia, por que muitas vezes dá certo? Porque ele já fala, ele não te dá nem opção, né? Ele já fala assim, 8% do seu faturamento você vai gastar com marketing assim, 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 porque ele já testou, ele sabe. E aí a gente acha que uns dão mais certo que o outro, né? E o pior é, na verdade, o lado ruim, para muitas pessoas que não têm conhecimento técnico ou paciência, é achar que fez uma divulgação, tem que converter em vendas, sabe? Em recurso financeiro, sabe? Em receita. Eu costumo dizer... não adiantou nada, não é isso. Você não tem como mensurar, Não né? tem. Eu costumo dizer que Coca-Cola não precisaria anunciar. Exato. A Ambev não precisaria anunciar nada nos produtos, as cervejas deles, enfim. É uma semeadura eterna aí. Mas por que investem milhões? A Nike investe milhões por ano. Precisa? Não. Na cabeça tenho certeza que os gestores quem cuida do marketing da Nike, de tantas outras empresas, é assim, na minha concepção. Olha, quando alguém precisar comprar tênis, por mais que tenha Adidas, a vírgulazinha tem que estar na cabeça da pessoa. Sim. E é esse o processo que vai converter em vendas, né? É você estar presente em todos os canais, né? Que a gente chama de omnichannel. Ser considerado, né? Não tem jeito. Porque senão você não é considerado. Criou autoridade, já era. Então, vou beber. Fulano vai beber Guaraná, mas eu duvido que em algum momento ele não pensa assim, Coca-Cola ou Guaraná? Sabe, a Coca-Cola está na cabeça primeiro. Então, é esse processo de você estar em evidência, criando autoridade, marcando presença. Esses dias eu falei com uma pessoa que está querendo anunciar com a gente. Falei, olha, o Guia da Mantiqueira é um canal que vai te abrir portas. Né? É como o pai que leva um noivo no altar. Vai te trazer pessoas para a tua loja, para a tua empresa. Agora, se você vai vender ou não, a lua de mel não é problema nosso, sabe, Larissa? A lua de mel é problema do casal. Então, assim, o pai leva, tá aqui minha filha, ele vai chorando, eu trouxe. Então, a gente leva o cliente para as pessoas. Aí tem que ter um processo. O processo de atendimento, preço, qualidade, não somos nós. Né? E aí, se você não tiver esse recurso, né, esse aparato aí, eu vou atender bem, eu consigo atender a necessidade da pessoa, eu consigo ter preço que é competitivo, não adianta. Sim. O atendimento, por exemplo, é fundamental.
né? Se você atende mal, quanto custa um prato de comida? Custa R$1.000. Aonde? Foi caro ou barato isso aí? É barato, a depender do lugar que você vai, do atendimento que você tem. Sim. Às vezes você paga R$5 no almoço, dá um exemplo, não tem isso, mas só para a gente colocar números, e você pagou caro pela qualidade, pelo atendimento. Sim. Então, assim, essa coisa de mensurar caro e barato... A diferença de valor e preço. É isso aí. E caro para quem, né? Para quem? Eu acho importante falar do processo de decisão de compra do consumidor. Ele é muito vivo. Então, quem está do outro lado também precisa estudar muito sobre esse processo, né? Então, hoje, com esse excesso de oferta o tempo todo, em todos os lugares, né? Te ligam, tá no SMS, tá em tudo, né? Onde você tá, aí nas suas redes, no seu WhatsApp, é sempre pipocando, patrocinado. O negócio é gerar lead, né? A gente gerou e vai chegando. Exato. Então, assim, o que eu sempre falo é que sobre mídia impressa, o rádio, eu falo, nada tá morto, e é sobre você entender que quanto mais pontos de contato eu tenho, mais chance eu vou ter de fazer uma conversão quando eu for lá fazer o meu processo de venda, porque já teve uma certa validação através desse branding, através desses pontos de contato. Porque não necessariamente eu tomo uma decisão de comprar algo porque eu vi nesse momento. Já começa, né? Um semear lá atrás, e às vezes eu vi na rede de outra pessoa, eu vi até do concorrente, quantas vezes, né? Nossa, eu vi o fulano vendendo essa caneca aqui, aí o outro também vende. Só que quem aparecendo mais, na hora que eu falar, tô no pronto para comprar, quem teve mais contato vai ser a hora que eu vou fechar, né? Então, tem até nome, assim, para isso, estudem, é legal, né? E o Google tem várias pesquisas legais sobre isso, então sugiro que vocês estudem. Nos meus canais, lá no @lá.analista, tem uma aula disso. Não é profunda, porque não dá para a gente falar de tudo em uma hora, mas eu acho que é um tema importante entender, né? Que marketing é uma coisa, vendas é outra. Eles sempre brigam em grandes empresas, né? Esses dois setores. Né? A galera um culpa o outro, mas, ao mesmo tempo, um precisa do outro. Porque um é facilitado. Exato. E para o pequeno empreendedor, que é o meu público, eles são meio que fundidos, né? A mesma pessoa que faz o marketing é a mesma pessoa que faz vendas. Nem todo mundo consegue ter um corporativo dentro do seu negócio, né? Então, é importante também a pessoa, mesmo que ela faça os dois, ela estruturar. E não é difícil hoje com o ChatGPT da vida eu sentar, contar a história toda da minha empresa e falar, agora cria um processo de vendas para mim. Agora cria um planejamento de marketing. Tem gente que fala, nossa, mas você ensina isso, vai acabar com o seu trabalho. Eu falei, jamais. Não acaba, esse é só um facilitador. E se você não souber fazer as perguntas certas, não tiver estratégia, não vai. Sei lá, bota lá no Google o que é ROI. Aí bota lá, sabe? Colocou. Você já tem ali o conceito do que é. Sim. Poxa, como eu aplico isso na minha empresa? Como é que eu entendo esse processo? Exato. Quanto que eu investi? Só que como que a pessoa vai saber o que tem que perguntar ROI? Ela não sabe. Ela não vai saber. E é aí que tem que vir para estudar. Né? Sempre estudar, estar antenado, né? Buscar também pontos de apoio. Eu acho que o canal físico, eu acho muito imbatível, na verdade, assim, para mim, né? Que sou sinestésica, gosto de pegar. E o digital, é lógico, tem que ter presença digital, porque, como diz essa máxima, onde está o dinheiro está no digital, né? Eu perguntei ontem eu estava dando uma aula para 30 pessoas, eu falei, mentalize a sua última compra. E as suas últimas compras, o seu comportamento. Onde você comprou? 99% no digital. Eu comprei tal coisa na lojinha ali, mas onde você viu? Eu vi no Instagram. Eu vi não sei onde. Falei, então preste atenção, porque todo mundo tem preguiça de fazer o digital. Mas também consome no digital. Eu falo, você observe o seu próprio comportamento, né? Adilson, eu queria te perguntar uma coisa que sai um pouquinho desse assunto. Se você tivesse que olhar assim nesse tempo todo de empreender aí, o que foi o momento que você falou, vou pro corporativo, eu quero ir para um CLT? Sabe a hora que a gente fala assim, nossa, para que eu fui inventar? Porque tem esse momento na nossa vida. Sabe, é um momento do mico, assim, nossa, fiz uma coisa muito... um investimento errado, uma parceria errada, um momento do mico.
Acontece com frequência, na verdade. Eu acho que uma vez no mês a gente uma quer vez falar no mês, o que a gente- eu tentei. Sim. Principalmente quando você não consegue atingir as metas que você coloca, né? Eu tenho metas mensais, né? O Guia da Mantiqueira tem que produzir tantos anúncios, tem que ter tantas matérias. Sim. Aí a gente tem uma métrica lá para analisar curtidas no digital, quantas pessoas foram impactadas e tal. Se a gente não atinge, independente da questão financeira, você começa a perceber que a probabilidade de no mês seguinte o teu esforço ser dobrado, e aí vem a estafa, aí é nesse momento que você diz assim, pô, mês que vem eu tenho que fazer o dobro do que eu fiz. E olha que eu ralei esse mês. Você diz assim, meu Deus, acho que eu vou começar a distribuir currículo. Sim. Porque aí, sabe aquela coisa, é garantido, Sim, é a segurança. 13º, tem Sim. Mas aí tem um momento também, ao mesmo tempo que você tem Tem esse esse ataque surto, de pelanca, você volta. Você diz assim, opa, peraí. Calma. Não é isso não. É para trabalhar o dobro? Vamos trabalhar o dobro. O seu caminho é esse, vamos fazer isso. Então, assim, o mais importante, repito, a gente tem que trabalhar por amor. Mas se só o amor não te der retorno financeiro, larga a mão, né? E, óbvio, você tem que ter aí uma dose de novo, resiliência, né? Capacidade de suportar aí as dores, né? As intempéries, Sim. suportar o processo. O propósito é qual? O propósito é esse? Então, tem que suportar o processo. Perfeito. E a gente vem vivendo isso há 11 anos. São 11 anos produzindo o Guia da Mantiqueira, 11 anos sem repetir uma pessoa na capa, 11 anos sem repetir um assunto. Sabe o que é isso, Larissa? Você ter 11 anos são 12 vezes 11, né? São 12 edições. Sim. Né? Vamos botar 143 edições aí, fazendo conta por alto. Se fosse 12 vezes 12, 144. É revista pra caramba e nunca falar de assunto repetido. E aí você diz assim, vamos falar de café? Já falou de café? Já, mas o assunto que vai falar de café nessa edição vai ser diferente desse aqui. E aí você diz assim, caramba, não, eu gosto disso. E também me dá retorno financeiro. Então eu vou insistir. Eu acho que o Guia da Mantiqueira hoje, eu costumo dizer que tudo que eu tenho na minha vida, materialmente falando, foi o Guia da Mantiqueira que deu. Através de muito trabalho meu, da minha esposa, de pessoas que colaboraram. A gente já teve 5 jornalistas, 2 designers, vendedores, passaram uns 10, alguns de CLT, outros não. Mas o que faz a gente sobreviver é parceria. É resiliência e parceria. Resiliência e parceria. O tal do network, né? Aí você vai ali, você continua suportando, e aí, poxa, conheci a Larissa. A Larissa me apresentou fulano. Daqui a pouco, opa, como é que faz para anunciar? Não, já tem mais um cliente. Daqui a pouco, e a coisa vai. Aí você vai em Pouso Alegre, conhecem o Guia da Mantiqueira. Você vai em Santa Rita, nossa, você é do Guia da Mantiqueira. Você vai em Campos do Jordão, a gente estava uma vez lá, eu disse, posso deixar uns exemplares aqui? O cara, não acredito. Poxa, caramba, traz todo mês aí, cara. Você veio mês passado aqui, o pessoal fica louco querendo o Guia da Mantiqueira. E aí, obviamente, a gente começa a dizer assim, poxa, existe valor agregado na marca, que isso não tem preço. E não tem, é muito apaixonante, né? E aí você começa a dizer, não, o amor Vou vale continuar. a pena, vou continuar. E aí o ataque de pelanca de CLT vai embora. O Adilson, me diga aí, você quer uma pergunta desafiadora ou você quer mandar uma indireta para alguém que não acreditou em você? Pode ser 2? Pode. Com certeza pode. Eu tenho alguns sonhos, sabe, Larissa? Depois você me faz a pergunta desafiadora. Tá. Mas, manda a indireta aí. A indireta vai agora. Todas as vezes que as pessoas me prejulgam, seja porque não gostaram de alguma atitude minha, que fatalmente a pessoa pode ficar chateada, ou por uma, sei lá, tem gente que acredita em santo e fala assim, não fui com santo. Tal. Eu não creio nisso, né, nessa coisa de, não bateu o santo, não creio. Né? A pessoa tem que pisar no meu calo para dizer assim, poxa, isso me incomodou. Do contrário. Então, quando as pessoas me ofendem, me chateiam,
eu creio muito em Deus. Assim, a minha fé em Deus é um negócio assim assustador, sabe? Até eu me assusto. Caramba, eu creio tanto assim no Senhor, como é que pode? E aí eu entrego na mão de Deus. Mas quando partem para a minha família, sabe? Chega um momento, já teve época na vida assim, de pessoas, amigas, entre aspas, de frequentar casa, sabe? De, assim, de chamar literalmente de revistinha. Isso aí não vai te dar nada. Sim. Sabe? Isso não sei o que tal. E aí a vontade de dizer, não posso dar nome agora, mas assim, é chupa. Desculpa a expressão, mas tamo aí, cara. Voltando ao momento futebol que você já viveu. Chupa. Tamo aí, tamo vivo. 11 anos. São 11 anos. Sim. Engole a gente, como diria o Zagallo, vocês têm que engolir, não tem jeito. Mas assim, a gente nunca desrespeitou ninguém. A gente já teve clientes, só para você ter ideia, 2013, a gente fechou uma parceria muito forte. E foram 13, 14, 15, 16, 5 anos. 2017 ali, ó, pagando religiosamente em dia, valor alto, sabe? E teve um momento que a pessoa disse, Adilson, não vou conseguir mais. Infelizmente, a gente teve uma queda aqui nas vendas, mudou aqui a estratégia da empresa, começou o digital a aparecer, não sei o quê. E, infelizmente, eu não vou conseguir. Apertei a mão da pessoa. E essa pessoa tinha mania de mandar 12 artes já para... Ele já entendia muito diagramação e tal. Era publicitário. Acredita muito no Guia da Mantiqueira até hoje. E aí ele disse, eu não quero mais, vamos cancelar. Só que eu estava com um monte de arte dele já, né? Eu disse, não, tudo bem, fulano. Apertei a mão dele. Chegou no outro mês, eu ia lá, entregava a revista todo mês para ele, mesmo ele cancelando. Ele abria, tá lá a propaganda dele. Cara, não tem como te pagar. Eu disse, não estou falando em dinheiro, não, cara. Vem aqui trazer a revista para você. E fiquei uns 7, 8 meses levando a revista para o cara. Gratuitamente, com o anúncio dele lá. E aí, uma vez, ele me perguntou por que eu fiz isso. Parceria é a palavra que norteia o nosso trabalho. Eu acho que eu já falei nessa palavra aqui umas 30 vezes, talvez. A parceria faz com que a gente entenda o outro. A parceria faz com que a gente viva a dor do outro. Faz com que a gente seja empático. E aí, a gente vai sobrevivendo graças à parceria. A pessoa melhorou a situação e está até hoje aqui na revista. Voltou. Está até hoje. Tá aí. Nunca saiu, na verdade, entendeu? É. Então, assim, voltou a pagar. Sim. Então, assim, eu costumo dizer que para todas as pessoas que não acreditaram no Guia da Mantiqueira, concorrentes que falaram mal da gente, amigos que usavam a expressão pejorativa para falar do nosso trabalho. É como o artista, quando alguém pergunta, o que é que você faz? Eu sou artista. E você trabalha com o que mais? Sabe? O que é que você faz? A gente produz o Guia da Mantiqueira. Mas é um preconceito, né? Lá atrás era mais complicado. Poxa, isso dá dinheiro? Hoje, trabalho no Guia da Mantiqueira. Minha filha fala que as colegas acham que a gente é rico, porque é dono do Guia da Mantiqueira. Então, assim, a marca, ela ficou consolidada, forte, a ponto das pessoas acharem que é um projeto milionário. Não é de valor financeiro. Mas sabe que eu acho que isso é muito comum. E eu lembro quando eu tinha escola também, muitos amigos sempre falavam, e a escolinha, como que vai? Eu acho que é mais sobre o outro do que sobre a gente, né? Então, não acho até que a intenção é uma intenção de te diminuir. É preconceito. É berço, né? Eu acho que é preconceito. É um preconceito que ela tem, ou até por não acreditar, pelos medos que ela mesma tem, né? Adilson, mas quando você foi embora desse mundo, o que você quer deixar? O legado, o maior legado que eu quero... Lembra que eu te falei que eu peço muito a Deus que eu consiga impactar positivamente o maior número de pessoas possível. Que a minha história de vida lá na frente seja ouvida, contada, esmiuçada, sabe? Retorcida, e alguém diz assim, caramba, esse cara sobreviveu. Assim, o sinônimo de resiliência tem que ser atrelado ao nome Adilson Santos, sabe? E o maior legado é agir com honestidade,
falar sempre a verdade, olhar no olho das pessoas. Se apertar a mão, não estou falando de técnica comercial, se apertar a mão de alguém, aperte com vontade. Se olhar, olhe no olho. Se conversar, converse olhando no olho. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. É isso. E se tiver alguma frase para colocar na minha lápide, foi cedo, sabe? Sim. Eu gostaria de ficar mais. Mas já, Deus, né? Sabe? Eu acredito muito nisso, na história de lá na frente, alguém, quando lembrar da Larissa, lembrar de um sorriso cativante, lembrar de um monte de coisa, mas também dizer assim, caramba, ela era danada, menina. Me impactou positivamente. Cara. Sim. Eu tenho uma história boa com Larissa. Senão, não vai, na minha concepção, não faz vale sentido. A pena a passagem, vale a pena a passagem por aqui. Verdade. Muito obrigada por tudo. Eu que agradeço. Grata aí pelos ensinamentos, pela troca. Nossa, eu estou felizão. Queria aproveitar o espaço aqui, mandar um beijo para minha esposa, Kelly Monteiro, a responsável. Estamos esperando Kelly no Marketplace tem muito tempo, pois hein? Né? Já falei, a hein, mentora Kelly? do negócio, né? A ideia, a cabeça pensante é ela. Sim. Quando eu falo assim com muito orgulho de não sei quantas edições, nunca tem um assunto repetido, é Kelly. A Dilson... Você é o comercial. Sou comercial, sabe? Então, Sim. tenho assim, uma gratidão gigante por ela continuar sendo a guerreira que é, de estar fazendo material há 11 anos, com a qualidade que é e com o reconhecimento que a gente conseguiu conquistar aqui na cidade e na região. Muito bem. Parabéns também pelo casamento aí, Obrigado. pelo amor de carnaval. Pois é. Que gerou aí a vida dos filhas. sonhos, né? A vida dos sonhos, que é constituir uma família. 2 filhas ao lado de alguém que é maravilhosas. parceiro, amigo, construir aí uma história, né? Quase 20 anos de vida. É isso aí. É isso aí. Obrigado. Gente, obrigada a todos. Sigam aí o > Guia da Mantiqueira. Vem aí. Por favor, se quiserem anunciar a gente, além do material impresso, esse material também é digital. A gente tem alguns outdoors na cidade, na região. Na cidade de Itajubá. Também em Santa Rita, Santa Rita. Pouso Alegre. Se precisar, a gente está aí à disposição. Mídias sociais, a gente faz gestão estratégica, é importante até pegar esse ganchinho, que hoje, depois do Canva, todo mundo se achou designer, todo mundo faz gestão de mídia. Sim. E, assim, tem que ter um processo aí de conhecimento técnico para que poder ter efetivamente resultado. você tenha resultado. Verdade. E a gente está à disposição. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.